Por alguma razão, muita gente hoje em dia parece acreditar que o planeta atual oferece as piores condições possíveis para os seres humanos. Reclamam das mudanças constantes no clima, tem hora que precisam se cobrir com roupas pesadas e logo depois já estão querendo arrancar tudo por causa do calor. E estão simplesmente de saco cheio de tudo isso. Também não gostam dos animais de hoje. Cobras venenosas, crocodilos com dentes afiados, insetos que picam. Só criatura hostil por todos os lados. Essas pessoas costumam dizer que antigamente o ar era puro, a temperatura era agradável e os animais eram mais dóceis. É verdade que no período Mesozoico surgiram dinossauros enormes e ferozes. Mas como foram extintos rapidamente, muitos acreditam que antes deles a Terra era habitada apenas por criaturinhas inofensivas parecidas com camundongos. Você também pensa assim? Então já aproveita e se inscreve agora aqui no canal. Mas se você pensou, claro que não, aí eu tenho certeza de que já é inscrito, né? Olá pessoal, se colocássemos essas pessoas dentro de uma máquina do tempo e a jogássemos direto na era anterior aos dinossauros, no exato momento em que um gorgonopsido saltasse para cima delas, aquela ilusão de terra paradisíaca iria evaporar na hora. Desde o seu nascimento até a última era do gelo, a história da Terra tem sido uma sequência praticamente ininterrupta de desastres, como se fosse uma série de terror que já dura 4 bilhões e meio de anos. Pessoal, esse é o nosso canal Pipa, e eu sou o Deluca. Hora de começar o nosso vídeo de hoje. Do inferno ao gelo. Até que os dinossauros finalmente dominassem os oceanos e a terra firme, a Terra percorreu um caminho extremamente árduo. Numa época em que o Sol, a Terra e os demais planetas ainda nem existiam, o universo infinito era preenchido por gigantescas nuvens de gás formadas por átomos de hidrogênio e hélio. Se não fosse pela explosão de algumas supernovas ali por perto em escala cósmica, essas nuvens teriam continuado vagando sem rumo. Mas o impacto das explosões comprimiu essas nuvens de forma repentina, elevando drasticamente a temperatura em seu centro, até que a fusão nuclear finalmente começou. Foi assim que há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos, o Sol começou a brilhar. Só que ele não tinha nada da aparência tranquila que vemos hoje. Era instável, agitado e liberava muito menos calor do que agora. E quanto à Terra? Como era naquele tempo? Pois bem, naquele mesmo período, a Terra também começava a se formar a partir do mesmo gás e poeira cósmica, assumindo pouco a pouco a forma de um disco. Esse disco foi atraindo o que havia em volta: poeira, fragmentos, até pequenos asteroides, e foi ganhando massa, até formar um núcleo sólido feito de metal. A gravidade intensa aqueceu esse núcleo, que chegou a incríveis 6.000 graus, formando ao seu redor um núcleo líquido. A convecção entre o núcleo metálico sólido e o núcleo líquido ao redor gerou dentro da Terra uma espécie de gerador natural. Foi assim que nasceu o campo magnético do planeta. Esse campo é até hoje o escudo natural que protege a nossa vida frágil contra a radiação implacável do espaço. Mas naquela época não havia vida alguma que precisasse de proteção. A Terra era apenas uma esfera fervente coberta de magma incandescente. E foi nesse cenário que a jovem Terra enfrentou sua primeira grande catástrofe. A gravidade terrestre atraiu um planeta primitivo próximo, que os cientistas mais tarde chamariam de Theia. A colisão lançou ao espaço uma quantidade gigantesca de detritos, que acabaram se reunindo para formar o misterioso satélite que hoje chamamos de Lua. Pelo visto, até uns parceiros de vida podem surgir depois de uma boa pancada. Curiosamente, logo após esse impacto, a Terra passou a girar tão rápido que completava uma rotação em apenas 5 horas, e não em 24 como agora. Só que com o passar de centenas de milhões de anos, a gravidade da Lua começou a agir, e o giro da Terra foi desacelerando, pouco a pouco. Ainda assim, ninguém em sã consciência chamaria aquela Terra de habitável. Nem em sonho poderia se imaginar algo como seres humanos ou mesmo dinossauros. O planeta estava coberto por rios de magma, e do céu chovia uma tempestade constante de meteoros, impossibilitando qualquer forma de vida. A Terra de então se parecia muito com Vênus,
um mundo sufocado por vulcões e açoitado por chuvas ácidas ininterruptas. Mesmo assim, de maneira espantosa, há cerca de 3 bilhões e 700 milhões de anos, surgiu na Terra a primeira forma de vida. Era um micro-organismo unicelular que não precisava de oxigênio, já que nem havia oxigênio disponível naquele planeta primitivo. Durante cerca de 2 bilhões de anos, esses seres unicelulares se espalharam por águas rasas e mornas nas costas do planeta, construindo aos poucos colunas calcárias chamadas estromatólitos, que permanecem até hoje como vestígios da Era Arqueana, a mais antiga da história geológica. As formas mais primitivas desses seres vivos nem mesmo possuíam núcleo celular. Graças à simplicidade extrema dessa estrutura, eles sobreviveram até os dias de hoje, capazes de viver em fontes termais com mais de 100 graus ou até em águas gélidas e altamente ácidas. Se a persistência leva ao poder, é disso que estamos falando. E foi aos poucos que algumas dessas bactérias aprenderam a fazer fotossíntese. No começo, o oxigênio gerado era todo consumido pela oxidação das rochas ricas em ferro, mas cerca de 2 bilhões e 450 milhões de anos atrás, começou a sobrar o oxigênio, que escapou para a atmosfera e desencadeou o chamado Grande Evento de Oxigenação. Para os organismos que não dependiam de oxigênio, essa substância era literalmente um veneno. A Terra viveu sua primeira catástrofe biológica, e os seres que não sobreviveram a ela acabaram se transformando com o tempo nas mais antigas fontes de hidrocarbonetos. Quando começou a Era Proterozoica, há mais ou menos 2 bilhões e 460 milhões de anos, o oxigênio da atmosfera já alcançava 2%, 1/10 do que temos hoje. Isso é 3 vezes menos do que o nível de oxigênio no topo do Everest, onde alpinistas precisam de máscara de oxigênio para sobreviver. Lá, o ar tem em torno de 7% de oxigênio. Ou seja, se alguém aparecesse na Terra daquele tempo sem máscara, morreria sufocado na certa. Mesmo sem tiranossauros à vista, já era assustador o bastante. Antes disso, a atmosfera da Terra era dominada por metano e dióxido de carbono. Esses gases provocavam o mesmo efeito estufa que tanto tememos hoje. Só que naquela época, esse efeito estufa ajudava a manter a Terra numa temperatura suportável. Quando o oxigênio começou a consumir o metano, o efeito estufa enfraqueceu e o planeta esfriou drasticamente. Ainda que o ar tivesse mais oxigênio, isso não tornava a vida mais fácil. Pelo contrário, as chances de congelar até a morte eram grandes. Isso porque se iniciava a mais longa era glacial da história da Terra, chamada Glaciação Huroniana. Essa era durou 300 milhões de anos, transformando a Terra, antes parecida com Vênus, num verdadeiro planeta de gelo, onde em certas regiões a temperatura caía para 20 e 70 graus negativos. Numa condição dessas, a vida mal podia existir. Mesmo assim, algumas formas microbianas, como cianobactérias e árqueas, conseguiram sobreviver, ainda que por um fio. Chega a parecer que a vida teria ficado presa para sempre nesse estágio primitivo. Mas então, como surgiram dinossauros ou mesmo os humanos? Foi o Sol que nos salvou. Ao longo de 300 milhões de anos, desde o início da Era Glacial, o Sol aumentou seu calor, derreteu a maior parte do gelo que cobria a Terra e abriu caminho para o surgimento de organismos multicelulares e plantas complexas. Foi a partir daí que tudo começou a se transformar. Nos 1 bilhão de anos seguintes, a vida na Terra se tornou cada vez mais diversa. E o mais importante, pela primeira vez, a vida saiu do mar e invadiu o ambiente terrestre. Aliás, no período Carbonífero, quando a Terra voltou a se aquecer, surgiu o que poderíamos chamar de zoológico bombado de esteroides. Isso foi há 300 milhões de anos, muito antes dos dinossauros, quando o planeta era dominado por insetos e aranhas gigantes, parecendo monstros de filme de terror. O clima quente e úmido, somado a uma concentração de oxigênio que chegava a 35%, fazia com que os artrópodes atingissem tamanhos inacreditáveis. Imagine uma libélula com quase 1 metro de envergadura, ou milípedes de 2,5 metros rastejando pelo chão, totalmente diferentes do que conhecemos hoje. As aranhas da época tinham o tamanho de um gato doméstico, e até um cientista mais corajoso teria se arrepiado diante delas.
A vida na Terra era como um filme de ficção científica, sem efeitos especiais e sem botão de pausa. E o curioso é que os continentes também estavam em movimento constante. Cerca de 750 milhões de anos atrás, o supercontinente Rodinia começou a se fragmentar. Os pedaços se espalharam pelos mares e depois voltaram a se unir, formando outro supercontinente, o Panótia. Mas Panótia também se desfez, e os blocos colidiram entre si enquanto se moviam, criando grandes cadeias de montanhas. Por volta de 335 milhões de anos, esses fragmentos continentais finalmente se uniram mais uma vez, dando origem ao supercontinente Pangeia. Esse imenso bloco de terra foi o que mais tarde se separaria nos continentes que hoje chamamos de África, Eurásia, América do Norte e América do Sul. A grande extinção do Permiano. Todo mundo, até criança, provavelmente já ouviu falar por que os dinossauros foram extintos. A explicação mais comum é o impacto de um enorme asteroide que colidiu com a Terra. Os cientistas identificaram até um local exato da cratera formada por esse impacto, na região do Golfo do México. Mas, por outro lado, quase ninguém conhece a história da grande extinção do período Permiano, que marcou a transição entre a Era Paleozoica e a Mesozoica. E, na verdade, essa foi a maior das 5 extinções em massa já registradas na história do planeta. A gente costuma dizer que se os dinossauros não tivessem sido extintos, talvez os seres humanos nunca tivessem surgido. Mas se não fosse por essa extinção do Permiano, os próprios dinossauros talvez nem teriam existido. E, no entanto, naquela época, não havia nenhum sinal de que uma catástrofe tão grande estivesse prestes a acontecer. Durante o período Permiano, criaturas como os sauropsídeos, ancestrais dos répteis modernos, e os sinapsídeos, antepassados dos mamíferos, habitavam amplamente o planeta por cerca de 40 milhões de anos. No caso dos sinapsídeos, havia até a possibilidade de que deles surgisse uma linha evolutiva que levasse à vida inteligente. Mas isso nunca aconteceu. Ou seja, nós, Homo sapiens, só estamos aqui hoje não apenas porque os dinossauros foram extintos, mas também graças à grande extinção do Permiano. O longínquo período Permiano, que veio antes dos dinossauros, foi uma boa época para a evolução dos seres vivos, mas definitivamente não era um ambiente onde os humanos poderiam viver. Na verdade, era exatamente o oposto. O clima geral era seco, com grandes variações regionais, lembrando até um pouco o clima atual. Mas a composição da atmosfera era algo que nós hoje acharíamos insuportável. Apesar da concentração de oxigênio ser 1% maior do que a atual, a quantidade de dióxido de carbono era cerca de 3 vezes mais alta. Num ambiente assim, a gente não só estaria com dor de cabeça, mas provavelmente sofreria uma intoxicação tão forte que perderíamos a consciência. E no final do Permiano, o nível de CO2 disparou, chegando a ser 12 vezes maior do que o que temos hoje. Claro, os tripulantes dos submarinos alemães estavam acostumados com concentrações assim de CO2, então talvez nós também pudéssemos nos adaptar. Mas a que custo? Mesmo assim, se adaptar aos animais daquela época seria ainda mais difícil. Os mares eram cheios de tubarões gigantes e peixes ósseos de todos os tipos. E em terra firme havia pequenos mamíferos, grandes herbívoros como os escutossauros e também o temido Gorgonops, que é considerado um parente distante dos mamíferos atuais. O Gorgonops tinha uma aparência entre cão e dinossauro, e era tão perigoso quanto um cruzamento entre cachorro e tiranossauro. Apesar de parecer com um cachorro, ele era um monstro sem pelos, que podia chegar a 3 metros de comprimento. E da sua boca se projetavam presas longas e afiadas como lâminas de sabre. Se você desse de cara com um predador desses, a chance de sair ileso era praticamente nula. Ainda assim, os cientistas o consideram um ancestral dos mamíferos e, portanto, um parente muito distante nosso. Mas até esses Gorgonops acabaram extintos no fim do Permiano. De acordo com os paleontólogos, cerca de 96% das espécies marinhas desapareceram nesse evento. E em terra firme, os danos foram ainda mais devastadores. Foi uma única vez em toda a história da Terra em que nem os insetos escaparam, com cerca de 80% de todas as espécies de insetos sendo extintas. E entre os vertebrados terrestres, como o próprio Gorgonops, cerca de 70% também foram perdidos.
Do ponto de vista geológico, essa extinção aconteceu num intervalo curtíssimo, entre 60 mil e 200 mil anos. Os cientistas acreditam que a principal causa tenha sido uma gigantesca série de erupções vulcânicas, com fluxo de lava basáltica em larga escala. Essas erupções deram origem à famosa formação conhecida como Trap de Sibéria. Os vulcões lançaram na atmosfera milhões de toneladas de dióxido de enxofre e dióxido de carbono, além de encher os oceanos com compostos sulfurosos. Como resultado, a temperatura do planeta disparou e os níveis de CO2 na atmosfera saltaram de 400 para 2.500 partes por milhão. Tudo isso aconteceu na fronteira entre o período Permiano e o Triássico, exatamente antes do surgimento dos dinossauros. Ou seja, foi essa grande extinção do Permiano que preparou o palco para a entrada triunfal dos dinossauros, tanto os carnívoros quanto os herbívoros. Vai ver que, comparados aos monstros que existiam antes, os dinossauros nem eram tão assustadores assim, né? E se você curtiu o nosso vídeo de hoje, não esquece de deixar seu like e compartilhar em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo aqui no nosso canal. Até lá!